Olá, jovens humanos. Fotografias são momentos congelados no tempo. Mas e quando capturam algo que não deveriam capturar? Algo que desafia as explicações lógicas, que nos faz olhar duas vezes e questionar se realmente estamos sozinhos. Ao longo dos anos, algumas imagens se tornaram verdadeiros enigmas, alimentando debates entre céticos e entusiastas do paranormal. São registros de presenças invisíveis, sombras que não deveriam existir e figuras que parecem surgir do além. Hoje vamos mergulhar em algumas fotos mais assustadoras já capturadas. Imagens que até hoje não foram completamente explicadas. Mas te aviso, depois desse vídeo, talvez você pense duas vezes antes de tirar aquela selfie para sua rede social ou olhar uma foto antiga com atenção demais. Preparados? Então apaguem as luzes e vamos começar. A Senhora Marrom. Antes de falarmos da foto, precisamos entender quem foi a figura por trás da lenda. A Senhora Marrom seria o espírito de Lady Dorothy Walpole, uma nobre inglesa do século XVII. Dorothy era irmã de Robert Walpole, o primeiro-ministro britânico, e viveu em Renham Hall, uma mansão localizada no condado de Norfolk. A história dela é trágica. Dorothy teria se casado com Charles Townshend, um homem conhecido por seu temperamento violento e possessivo. Quando Charles descobriu que Dorothy tinha um suposto caso com outro homem, ele a teria aprisionado em Renham Hall, proibindo-a de ver os filhos. Dorothy acabou morrendo jovem, em 1726, oficialmente de varíola, mas muitos acreditam que ela foi assassinada ou que sua morte ocorreu em circunstâncias suspeitas. Desde então, dizem que o espírito de Dorothy, conhecida como a Senhora Marrom, por causa do vestido marrom que ela costumava usar, assombra a mansão. Agora, chegamos à parte mais assustadora e famosa dessa história. Em 1936, dois fotógrafos, o capitão Ribert Provan e Indra Shira, estavam tirando fotos para uma revista chamada Country Life. Enquanto fotografavam a escadaria principal de Renham Hall, algo inesperado aconteceu. Shira, que estava olhando para a lente da câmera, viu uma figura nebulosa descendo as escadas. Ele imediatamente pediu a Provan que disparasse o flash. O resultado, uma das imagens mais célebres da história do sobrenatural, a suposta fotografia da Senhora Marrom. Na foto é possível ver o que parece ser uma figura feminina, translúcida, descendo lentamente a escadaria. O vestido longo e o formato humanoide são inconfundíveis. E claro, o mundo ficou obcecado com a ideia de que essa seria a primeira prova irrefutável de que fantasmas existem. Mas calma, jovens humanos, a lenda da Senhora Marrom não começou com a foto. Há relatos de aparições muito anteriores. O marido de Dorothy teria afirmado ver seu espírito várias vezes após sua morte, especialmente nas escadarias. Também, durante uma visita no Renham Hall, o rei teria acordado à noite e visto uma mulher parada ao lado da sua cama, com olhos vazios e uma expressão sombria. O coronel Loftus também foi uma vítima do fantasma numa festa de Natal. O coronel afirmou ter visto a Senhora Marrom. Ele descreveu sua aparência como uma mulher elegante, mas sem olhos, apenas órbitas escuras e vazias. Houve um oficial da Marinha que visitou o Renham Hall e relatou ter encontrado a Senhora Marrom enquanto caminhava pelos corredores. Ele alegou que o fantasma segurava uma lanterna e lhe lançou um olhar maligno antes de desaparecer. Mesmo depois da foto de 1936, visitantes e funcionários da mansão continuam relatando fenômenos estranhos, como passos inexplicáveis, portas que se abrem sozinhas e o som de um vestido farfalhando pelos corredores. Apesar de muitos acreditarem piamente que o fantasma da Dama de Marrom seria Dorothy, que nunca descansou em paz por causa da sua morte trágica e das injustiças que sofreu em vida, e por isso seu espírito vagaria pelo Renham Hall buscando respostas ou vinganças, ainda há outras teorias do que pode ser as manifestações da casa, bem como do que pode ter aparecido na famosa foto. Uma delas é de energia residual. Alguns sugerem
que a senhora marrom não é um espírito consciente, mas uma espécie de eco emocional, deixado pela intensidade das emoções que Dorothy experimentou em vida. Também há quem diga que, na verdade, o espírito é um tipo de guardião do lar. Sendo assim, a senhora marrom seria um ser que protege a mansão, talvez como um aviso para aqueles que tentam desrespeitar ou explorar o local. Mas também há a teoria dos mais incrédulos, que acreditam em uma fraude elaborada. Além de alegarem que a foto foi falsificada, também acreditam que os relatos são fruto da imaginação ou exagero. Mas o que vocês acham, jovens humanos? A foto é real ou uma fraude? Especialistas em fotografias analisaram a imagem e concluíram que não há evidências claras de manipulação. Na década de 1930, a tecnologia não era avançada o suficiente para criar montagens tão convincentes. No entanto, há quem afirme que a figura é apenas uma mancha de luz ou um defeito na lente. Alguns ainda argumentam que fotógrafos poderiam ter colocado gaze ou outra substância na lente para criar o efeito fantasmagórico. O que é certo é que até hoje ninguém conseguiu provar de forma definitiva que a foto é uma fraude. Ryan Hall continua sendo uma propriedade privada, mas ocasionalmente abre suas portas para visitantes curiosos. Muitos dizem que a energia no local é intensa, e algumas pessoas juram ter sentido a presença da senhora marrom. Seja como for, a foto de 1936 permanece como um dos maiores mistérios do sobrenatural, fascinando entusiastas e desafiando os céticos até hoje. E se vocês gostaram desse climinha de lugar antigo, que é cheio de histórias e mistérios, te indico um vídeo aqui do canal, 7 hotéis mal assombrados. Tenho certeza que você vai gostar muito, só não sei se vai conseguir dormir depois. O passageiro fantasma. Esse é um registro que até hoje divide opiniões, provoca arrepios e nos faz perguntar: será que o além-vida realmente dá um jeitinho de aparecer em nossas fotos? Era 1959 e uma mulher chamada Senhora Mabel estava voltando de uma visita ao túmulo de sua mãe em um cemitério na Inglaterra. Mabel tinha uma câmera em mãos, como qualquer pessoa que queria registrar memórias de um dia especial. Depois de tirar algumas fotos do túmulo da sua mãe, Mabel apontou a câmera para o carro onde seu marido estava esperando. Ela tirou uma foto casual dele, sentado no banco do motorista, achando que nada além de seu marido estaria no quadro. Quando o filme foi revelado, Mabel teve um dos maiores sustos de sua vida. No banco de trás do carro, claramente visível, havia uma figura feminina. A mulher parecia estar usando óculos e encarava diretamente a câmera. Mabel imediatamente reconheceu a figura como sendo ninguém menos que sua mãe falecida. O que mais deixou todo mundo de cabelo em pé foi a nitidez do passageiro fantasma. Não era uma sombra, um borrão indistinto, era o rosto claro de uma mulher, com detalhes que coincidiam com a aparência da mãe de Mabel. E nessa história, alguns detalhes que tornam a foto ainda mais intrigante, como por exemplo, o banco de trás do carro estava vazio no momento em que a foto foi tirada, e a figura está bem posicionada, como se estivesse sentada e olhando para a frente, exatamente onde um passageiro estaria. E é claro, o local. Nenhum lugar melhor que tirar uma foto fantasmagórica que um cemitério, não é não? E nesse caso, era exatamente onde a mãe de Mabel estava enterrada. Como sempre, há várias teorias do motivo pelo qual o espírito resolveu aparecer no flash. Alguns falam sobre o espírito protetor. Muitos acreditam que a mãe de Mabel estava acompanhando a filha e o genro de forma simbólica, mostrando que ainda estava presente em suas vidas. Também quem acredita em energia residual, sugerindo que a energia emocional da visita ao túmulo pode ter desencadeado uma manifestação temporária, captada pela câmera. Os mais emotivos dizem que poderia ser uma mensagem do além, dizendo que a aparição da mãe de Mabel seria um sinal de que ela estava bem, talvez até agradecendo pela visita. E é claro que não podem faltar os nossos queridos céticos, né? Esses afirmam que pode ser uma exposição dupla, que nada mais é do que um evento comum em câmeras analógicas da época, onde imagens podem se sobrepor acidentalmente. Mas pelo menos esses acreditam na foto, né? Porque tem uns que nem nisso acreditam. Acham que pode ser apenas uma pareidolia, o fenômeno que o cérebro humano interpreta padrões aleatórios como rostos e figuras familiares. Ou seja, a mulher viu um borrão e achou que era a
cara da mãe dela. E tem os reflexos ou sombras, esses sempre explicam tudo, né não? Alguns argumentam que a figura pode ser um reflexo da luz ou até de uma pessoa que passou desapercebida no momento. Porém, Mabel afirma veementemente que é a mãe, que não havia ninguém no carro além do marido e também não havia ninguém passando por ali no momento da foto. Eu, na verdade, fico preocupada com o marido. No lugar dele, dificilmente andaria de carro de novo. Mas, se a gente for pensar direitinho, o conceito de um passageiro fantasma não é exclusivo da história de Mabel, né? Aqui no canal mesmo, a gente já ouviu algumas histórias arrepiantes de pessoas que passaram por situações parecidas. Porém, no caso de Mabel, ela conseguiu fotografar. Mesmo que não soubesse nada naquele momento do que estava acontecendo, tenho certeza que se lembrou desse dia até o fim dos seus dias. Até hoje, a foto do passageiro fantasma permanece um dos registros mais debatidos do mundo sobrenatural. Embora especialistas em fotografias tenham se dividido entre fraude e autenticidade, ninguém conseguiu desmentir completamente o caso. A imagem segue fascinando estudiosos do paranormal e assustando curiosos que se deparam com a história. Afinal, algo tão claro e direto como o rosto na foto não é fácil de ignorar, né? O fantasma da escadaria Tulipa. Em 1966, o reverendo Ralph Herd, um sacerdote aposentado, visitava o Museu Marítimo Nacional, localizado na Queen's House, em Greenwich, Inglaterra. Ele tinha um simples objetivo: capturar a beleza arquitetônica da famosa escadaria em espiral, conhecida como Escadaria Tulipa. Mas ao revelar a foto, percebeu que havia algo mais, que ele não tinha visto a olho nu. No meio da escadaria, envolta uma aura espectral, uma figura fantasmagórica apareceu. Ela parecia segurar o corrimão com ambas as mãos, como se estivesse subindo calmamente os degraus. O detalhe mais assustador, no momento da foto, não havia mais ninguém ali. A imagem logo se tornou um fenômeno. O reverendo, intrigado, enviou o negativo para análise na Kodak, uma das maiores referências fotográficas da época. Os especialistas confirmaram que a foto não havia sido alterada, que não havia indícios de manipulação ou dupla exposição, o que significa que a figura estava lá. De verdade. O mistério da escadaria Tulipa não parou por aí. Funcionários do museu relataram ouvir passos inexplicáveis, sentir presenças invisíveis e até mesmo avistar vultos pelos corredores. A Queen's House, um local histórico que remonta do século XVII, já era cercada por lendas e histórias de assombração, tornando a fotografia ainda mais sinistra. Seria essa figura o espírito de algum antigo morador? Um eco do passado repetindo eternamente os seus passos? O fantasma de Coral Rock. Algumas imagens desafiam toda a lógica e explicação. Elas nos fazem questionar o que realmente vemos e o que pode estar além da nossa visão. O ano era 1959 e o reverendo R.S. Blentz, um sacerdote que visitava a região de Alice Springs, na Austrália, estava tirando fotos durante seu passeio em Coral Rock, um local considerado sagrado pelos povos aborígenes. Mas o que era para ser apenas uma fotografia da paisagem se tornou um dos maiores enigmas do paranormal. Ao revelar suas fotos, uma delas se destacou. No meio da paisagem solitária e rochosa, uma figura translúcida apareceu. Ela parecia ter forma humana, trajando uma veste longa e segurando nas mãos próximas do rosto, como se estivesse lamentando ou rezando. E é claro, para tornar tudo ainda mais inquietante, no momento em que a foto foi tirada, não havia mais ninguém ali. A imagem rapidamente chamou a atenção de estudiosos e curiosos. Especialistas analisaram o negativo e não encontraram evidências de manipulação. Enquanto alguns tentaram explicar a aparição como truque de luz ou uma ilusão, outros acreditavam que a entidade registrada poderia estar ligada às crenças espirituais dos aborígenes. O Coral Rock é um local sagrado para eles, associado a rituais e histórias ancestrais, o que intriga ainda mais o mistério sobrenatural. Seria essa uma alma perdida vagando por um local sagrado? Uma entidade protetora ligada às lendas aborígenes? Ou apenas um jogo de luz e sombras enganando nossos olhos? A resposta permanece desconhecida até hoje. O fantasma de Fred Jackson.
Nos anos que se sucederam à Primeira Guerra Mundial, as bases aéreas eram lugares de trabalho árduo, camaradagem e, é claro, histórias misteriosas. Fred Jackson era um mecânico da Força Aérea Real Britânica, servindo em um esquadrão conhecido por sua habilidade e lealdade. Em 1919, Fred sofreu um acidente fatal. Segundo relatos, ele foi atingido pela hélice de um avião enquanto realizava reparos. Sua morte foi trágica, mas a vida na base aérea continuou, e o que ninguém esperava era que Fred fosse se despedir, do jeito dele. Pouco tempo após a morte de Fred, os membros de seu esquadrão tiraram uma foto em grupo. Naquela época, as fotografias eram momentos solenes, e todos se alinharam com serenidade para registrar o momento. Quando o filme foi revelado, porém, surgiu uma surpresa que ninguém poderia prever. Atrás de um dos soldados, na última fileira, aparece claramente o rosto de Fred Jackson, sorrindo tranquilamente, como se ainda fizesse parte do grupo. E agora vem um detalhe mais estranho. O dia que a foto foi tirada era o mesmo dia do funeral de Fred. Na imagem, o rosto de Fred aparece nitidamente. Ele está um pouco desfocado em comparação aos outros, mas há poucas dúvidas de que é ele. Seus companheiros de esquadrão confirmaram de imediato a identidade do intruso, dizendo que aquele cara, sem sombra de dúvidas, era o Fred Jackson. Como em toda boa história paranormal, não faltam explicações sobrenaturais para o fantasma de Fred Jackson aparecer ali. Uma das teorias mais populares é que Fred, sendo um membro leal do esquadrão, quis participar de uma última foto com seus companheiros, antes de seguir para o além. Outra ideia é de que Fred não percebeu que havia morrido. Dizem que os espíritos que falecem repentinamente, como em acidentes, podem ficar presos e continuar com suas rotinas habituais, sem entender sua nova condição. Há também quem acredite que Fred permaneceu como um guardião espiritual do esquadrão, garantindo a segurança dos aviadores em tempos perigosos. Claro que os céticos também têm que dar aquele pitaco, né? E sempre tem a tal exposição dupla. A câmera utilizada poderia ter registrado duas exposições no mesmo filme, sobrepondo a imagem de Fred, capturada em um momento anterior, sobre a foto do esquadrão. E tem aquela explicação que eu acho até ofensiva com o pobre do fantasma. Sinto que estamos chamando o cidadão de borrão. Ainda assim, há quem diga ser apenas a tal pareidolia, dizendo que talvez o rosto de Fred seja apenas uma ilusão criada por luzes, sombras ou detalhes na imagem. Ou seja, é como dizer que os amigos de Fred viram um borrão distorcido e pensou: nossa, olha como esse negócio sem forma e horroroso parece com o nosso belo amigo Fred. Essa, obviamente, se torna a teoria menos aceita, já que a nitidez do rosto de Fred é incrível, fora o fato de que seus colegas o identificaram imediatamente. A foto de Fred Jackson continua sendo um dos casos mais famosos de possíveis aparições fantasmagóricas. Ela já foi tema de livros, debates em programas de TVs e análises de especialistas em fotografia. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente como o rosto de Fred apareceu na imagem. O esquadrão a qual Fred pertencia não existe mais, mas a foto permanece como uma lembrança de seu serviço e de sua lealdade, que aparentemente transcendeu a vida. A criança em Amityville. Se você é fã de histórias de terror, com certeza já ouviu falar da casa de Amityville e dos horrores que ocorreram lá. Se você não ouviu falar, então eu também já sei que você não assistiu o vídeo do Mundo Misterioso. Prefiro nem pensar nessa hipótese, viu? Mas enfim, vou tentar esquecer a dor no coração apenas pela possibilidade de você ter perdido o vídeo das casas assombradas e vou seguir em frente. O fato é que essa casa gabarita inquisita assombração. Os fantasmas de lá dão aula no que aprontar no além. Eles batem portas, sussurram, aparecem para crianças, puxam cobertas, incentivam crimes, liberam aquele futunzinho de fantasma maligno e, é claro, aparece para uma selfie. Mas para os ingratos que não viram vídeos sobre a casa, vou dar um contexto aqui, pois meu coração, ainda que partido, é muito bondoso. A história começa em 1974, quando a casa, localizada na 112 da Avenida Oceano, em Amityville, Nova York, se torna o epicentro de uma das mais macabras histórias reais de terror dos Estados Unidos. Nesse ano, Ronald Delphine Jr. assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos em sua própria casa. O caso chocou o país, mas o que veio depois foi ainda mais aterrorizante. Em 1975, a
família Lutz comprou a casa, ignorando o passado trágico, mas logo após se mudar, começaram a vivenciar fenômenos paranormais intensos, portas se fechando sozinhas, ruídos inexplicáveis, odores estranhos e até uma força que empurrava um dos membros da família. O que se seguiu foram 28 dias de terror absoluto, até que eles fugiram da casa, alegando que forças demoníacas estavam se manifestando ali. A história da família Lutz virou fenômeno e a casa de Amityville foi para o topo da lista de lugares mais assombrados do mundo. Agora, com todo mundo situado, vamos para o que interessa. Em 1976, fotógrafos investigativos visitaram a casa de Amityville, onde, segundo eles, ainda pairavam as energias das tragédias passadas. Eles estavam lá para documentar a residência e as evidências de fenômenos paranormais. Durante uma das sessões de fotos, tiraram uma imagem do quarto das crianças, onde dizem que uma figura estranha aparece na porta. Na foto, é possível ver claramente a silhueta de uma criança pequena, com uma expressão enigmática no rosto. A criança na foto tem características que sugerem ser um menino, com cabelos escuros e uma feição que pode ser interpretada como amigável ou até macabra, dependendo do ponto de vista. O detalhe mais estranho, não havia crianças na casa no momento da foto. A foto rapidamente circulou e gerou uma onda de especulações. Quem seria essa criança? Uma vítima dos assassinatos? Ou seria uma manifestação de espírito qualquer? Que realmente essa foto mostra? Bom, muitos acreditam que a criança na foto é uma das vítimas da matança de 1974, um dos irmãos de Delphine. Teria ficado preso na casa após a morte. Sua imagem teria sido capturada por acidente, como uma prova de que o espírito da criança ainda ronda o local. Outra teoria sugere que a foto mostra o espírito de uma criança inocente, que talvez tenha sido uma das almas puras que foram tragicamente afetadas pelo terror da violência na casa. Essa teoria vê o fantasma como uma figura que não teve chance de ter uma infância normal e foi marcada por eventos aterrorizantes. Alguns parapsicólogos sugerem que o fenômeno poderia ser uma manifestação de energia psíquica que se materializou na forma de uma criança. E isso ocorre, segundo essa teoria, quando uma grande carga emocional é liberada em um local, causando distúrbios e impressões no ambiente que se tornam visíveis de uma forma inexplicável. E para nossos queridos céticos, a explicação mais óbvia é de que a foto foi manipulada. Eles acreditam que a imagem da criança pode ser um truque fotográfico com uma ilusão criada por uma combinação de luzes e sombras. Não há como negar que essa foto, seja um fantasma real ou um truque, tem sido uma das mais famosas associadas à casa Amityville. Ela ajudou a alimentar a lenda da casa maldita e deixou muitas pessoas questionando a realidade do que aconteceu ali. O caso de Amityville inspirou inúmeros filmes, livros e até documentários, e essa foto permanece como uma das imagens mais enigmáticas e debatidas do mundo paranormal. Bom, depois de anos de especulação, a casa Amityville foi vendida e continua sendo um local de interesse para turistas e investigadores paranormais. O número da casa foi alterado, mas a história ainda vive nas ruas de Nova York. Até hoje, novos relatos de pessoas que visitam a casa continuam a surgir, com avistamentos de figuras estranhas, sons inexplicáveis e uma sensação de que algo está errado. Afinal, o fantasma da criança na foto poderia ser só uma evidência do que acontece naquela casa. Algo que não está aqui, mas também não atravessou o fino véu entre os mundos. Então, apenas um aviso: se um dia for até lá, prepare-se para, quem sabe, ver ou também sentir muito além do que aparece nessa foto. O cowboy misterioso. Olha, não sei se perceberam, mas se tem uma coisa que eu adoro, é um bom mistério. Então, vou finalizar nossa lista dessa semana com o caso de Velho Oeste. Estamos em Bluefield Graveyard, no Arizona, em 1996, quando Ike Clanton estava fotografando um amigo em um dos cemitérios mais lendários do Velho Oeste. O que parecia ser uma foto comum, logo se transformou em um enigma. Ao revelar a imagem, algo misterioso apareceu no fundo. Um homem fantasmagórico, vestido como cowboy, parecia estar observando a cena. Mas o pior é que ninguém o viu enquanto a foto estava sendo tirada. E até hoje, ninguém consegue explicar quem ou o que era essa figura. Será que estamos diante de um espírito do Velho Oeste?
ou apenas uma ilusão? Vamos rebobinar um pouco e tentar entender o caso. Bluefield é um cemitério famoso, carregado de histórias de morte violenta e lendas do Velho Oeste. Localizado em Tombstone, o cemitério é onde descansam as vítimas de tiroteios e disputas entre gangues e lendas de cowboy. Entre as sepulturas mais conhecidas estão os restos mortais de figuras como o lendário Billy Clanton, os irmãos McLaury, mortos durante o famoso tiroteio no OK Corral. Esse cemitério, então, é um lugar cheio de história e também muitas mortes trágicas, o que geralmente é uma boa desculpa para um espírito perambular entre a gente, né? E agora que sabemos o que é Bluefield, vamos entender como essa foto surgiu. Tudo começa quando Clanton, acompanhado de um amigo, decide visitar o famoso cemitério para tirar algumas fotos do local histórico. Provavelmente apenas interessado em capturar o momento, tira uma foto do seu amigo com o cemitério ao fundo, e tudo parecia normal, até o momento em que ele revela essa imagem. Ao olhar para a foto, uma figura misteriosa chamou a atenção de Clanton e seu amigo. No fundo da imagem, perto de um dos túmulos, apareceu um homem vestido com roupas de cowboy, um chapéu grande e uma jaqueta de couro, típico da época de Velho Oeste. O problema? Ninguém viu esse homem na hora que a foto foi tirada. Eles estavam sozinhos no local e o homem parecia ter surgido do nada. A presença do homem na foto é ainda mais estranha porque ele está perfeitamente visível, com detalhes nítidos de sua roupa e até mesmo a expressão do seu rosto. Ele parece estar observando os dois, relembrando que Clanton e seu amigo juram de pé junto que não havia mais ninguém além deles no local. Claro que eles ficaram atônitos. Eles tentaram procurar alguma explicação plausível. Será que alguém havia se escondido atrás dos túmulos e estava apenas se revelando na foto? Não, eles juram que estavam sozinhos e, de acordo com eles, o cemitério estava vazio. A ideia de que poderia ser um truque fotográfico também não fazia sentido, já que a figura do cowboy parecia tão real quanto eles, com uma expressão focada e nenhuma distorção que sugerisse manipulação. Além disso, a foto foi tirada de maneira simples, com uma câmera comum, nada de edição digital. Não se pode esquecer que a foto foi tirada em 1996, uma época bem antes dos smartphones e edições de imagem fáceis de hoje. Como não poderia deixar de ser, essa foto gerou uma onda de teorias sobrenaturais, para tentar explicar o que os olhos de Clanton e seu amigo não puderam ver. A teoria mais popular é que a figura capturada na foto, na verdade, é um espírito de alguém que morreu em Bluefield durante os dias violentos do Velho Oeste. Talvez um cowboy que morreu de forma trágica e ficou preso àquele local, repetindo a cena de sua própria morte. Isso explicaria sua presença, mesmo sem ser vista durante a foto. Alguns parapsicólogos sugerem que a foto poderia capturar uma manifestação energética ou uma espécie de resíduo psíquico do que aconteceu naquele local. Em cemitérios como esse, onde tantas pessoas que morreram de maneira violenta foram enterradas, poderia haver impressões espirituais que aparecem em momentos de alta tensão ou sensibilidade, se manifestando apenas em imagem. Outra teoria intrigante é de que a foto poderia ter capturado uma falha no tempo, o momento onde o cowboy de outra era atravessou uma linha temporal e apareceu ali brevemente. Será que a câmera de Clanton, sem querer, pegou um pedaço de outro tempo? Talvez um eco do passado? Para os céticos, a explicação é bem mais simples. Trata-se de um truque fotográfico, ou um acaso. A figura misteriosa poderia ser o reflexo de alguma falha de exposição, ou uma ilusão criada pelas sombras e luz do cemitério. Porém, muitos argumentam que se fosse uma simples coincidência, a figura não teria sido tão nítida e detalhada. A foto rapidamente se espalhou, alimentando lendas sobre o cowboy misterioso de Bluefield. Ela gerou discussões entre investigadores paranormais, curiosos e até céticos. E com o tempo, o próprio cemitério de Bluefield se tornou um destino turístico famoso, com muitos visitantes se perguntando se poderiam encontrar vestígios do cowboy que apareceu na foto de Clanton. Hoje, a foto ainda circula como uma das imagens mais misteriosas e assustadoras do mundo paranormal. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para o enigma, e o cowboy misterioso continua a ser uma das figuras mais comentadas na lenda do Velho Oeste. Bom, meus jovens humanos, depois de analisar todas essas imagens, uma coisa ficou bem clara: nem todas as perguntas têm respostas. Algumas dessas fotos podem ser sim truques da luz, falhas na câmera,
ou até mesmo fraudes bem elaboradas, mas a verdade é que nenhuma delas foram explicadas até hoje, seja para explicação lógica ou uma sobrenatural. De toda forma, ninguém consegue provar nem que sim e nem que não. Elas podem ser um vislumbre do que esconde além do nosso mundo, ou um aviso de que estamos sendo observados bem de perto. Agora me diga aqui nos comentários, qual dessas fotos mais te assustou? Você acredita que alguma delas seja mesmo real? Ou será que todas são apenas um truque, um jogo da nossa imaginação? Bom, agora me diga nos comentários, qual dessas fotos mais te assustou? Você acredita que alguma delas seja real? Ou será que todas são apenas um truque, um jogo da nossa imaginação? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, é claro, se inscrever no canal. E lembre-se, viu? Se você não se inscrever, é um sussurro para que da próxima foto que você tirar, haja alguém ou algo com a mão no seu ombro, te acompanhando bem de pertinho. Então por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.